Domingo, 10 de outubro. Verso para memorizar. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17:7. A aliança e o Evangelho. Na Bíblia, a aliança e o Evangelho aparecem juntos. Embora a ideia de aliança existisse antes da nação de Israel, por exemplo, a aliança com Noé, e a promessa da aliança tenha sido feita antes do surgimento dessa nação, o pacto foi expresso de forma notável por meio da interação de Deus com seu povo, começando com os patriarcas. Desde o início, a verdade central da aliança foi o Evangelho, a salvação somente pela graça mediante a fé. Ouça Gênesis 12, 1-3. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 15, 5-18. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Romanos 4, 1-5. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Pergunta 1. Qual foi a promessa da aliança feita a Abrão? Como o Evangelho é revelado nela? Abraão creu em Deus, nas suas promessas, e por isso foi justificado diante do Senhor. Porém, isso não foi uma graça barata. Abraão procurou manter sua parte na aliança pela obediência, como visto em Gênesis 22, no Monte Moriá, embora a sua fé lhe é atribuída como justiça.
Por essa razão, séculos depois, Paulo usou Abraão como exemplo do que é viver pelas promessas da aliança de Deus ao povo. Esse tema ecoa por toda a Bíblia. Paulo citou em Gálatas 3,6 a passagem sobre a fé que Abraão teve e que lhe foi atribuída para a justiça, e que remete à primeira promessa feita ao patriarca sobre todas as nações serem abençoadas nele. As promessas da aliança são feitas a todos, judeus e gentios, os que têm fé, e assim são justificados pela fé sem as obras da lei, por mais que sejam obrigados, por causa da aliança, a obedecer à lei. Mesmo quando Jeremias falou sobre a nova aliança, ele o fez no contexto da lei, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Refletindo uma linguagem que remonta ao livro de Levítico. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Como a ideia de lei e evangelho juntos se ajusta perfeitamente às 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, a mensagem de advertência final de Deus ao mundo?